Olá pessoal, continuando então, vamos falar agora um pouco mais do tratamento da DIP. Então, o tratamento ambulatorial e hospitalar da DIP. O tratamento ambulatorial aplica-se a mulheres que apresentam quadro clínico leve e exame abdominal e ginecológico sem sinal de pelvic-peritonite. Os critérios para diagnóstico hospitalar de DIP são resumidos no quadro 43. Então, a gente vai pensar em internar essa paciente quando tiver esses critérios para internação hospitalar, ou seja, a presença de abscesso duplo ovariano, gravidez, ausência de resposta clínica após 72 horas do início do tratamento com antibiótico terapia oral, intolerância a antibióticos oral ou dificuldade de segmento ambulatorial, estado geral grave com náuseas, vômitos e febre, dificuldade na exclusão de emergência cirúrgica, então se eu ainda suspeito de apendicite ou gravidez ectópica. O tratamento imediato evita complicações tardias, infertilidade, gravidez ectópica e dor pélvica crônica. Analgésicos e anti-inflamatórios são úteis e se a mulher estiver desidratada, o uso de fluidos intravenosos está indicado. Recomenda-se que, por menor que seja a suspeita, o tratamento seja iniciado quanto antes. Os esquemas terapêuticos deverão ser eficazes contra Neisseria gonorreia, Chlamydia trachomatis, agentes anaeróbios que podem causar lesão tubária, em especial bacteroides frágiles, vaginose bacteriana, bactérias gram-negativas, bactérias facultativas e streptococcus, mesmo que esses patógenos não tenham sido confirmados nos exames laboratoriais. Devido à diversidade de agentes etiológicos implicados na DIP, a melhor conduta é a associação de antibióticos. A monoterapia não é recomendada. A doxiciclina pode ser mais estudada para a DIP, por ser mais estudada que a DIP, que a azitromicina é a medicação de primeira escolha para a Chlamydia trachomatis. Outros esquemas apresentam atividade in vitro, como a combinação de clindamicina e gentamicina e as cefalosporinas de segunda geração. A combinação de ampicilina sulbactam também pode ser utilizada, mas não há trabalhos suficientes para confirmação de sua eficácia. Devido à resistência emergente e a expansão da Neisseria gonorreia ao ciprofloxacina, não se recomenda tratamento empírico para DIP com quinolonas. Os esquemas terapêuticos devem apresentar cobertura antimicrobiana para os agentes etiológicos da DIP conforme o quadro 44. Então, no tratamento ambulatorial, a nossa primeira opção é utilizar a ceftriaxona mais a doxiciclina mais o metronidazol. E aí estão as dosagens. Uma segunda opção seria utilizar a cefotoxamina mais a doxiciclina mais o metronidazol. Em casos de atendimentos hospitalares, a gente pode utilizar a ceftriaxona mais a doxiciclina mais o metronidazol, sendo os mesmos medicamentos ambulatoriais, mas aqui modifica a dosagem. Em uma segunda opção, a gente pode utilizar a clindamicina mais gentamicina. E uma terceira opção seria utilizar a ampicilina sulbactam mais a doxiciclina. O uso parenteral deverá ser suspenso por 24 horas após a cessação de sintomas e a continuação terapêutica antimicrobiana por via oral deve se estender por até 14 dias. Orientar quanto ao não uso de bebidas alcoólicas durante e após 24 horas do uso de metronidazol, para evitar o efeito disulfira, anti-abuse simile. Então, qual que é o segmento que a gente faz com a DIP? A melhora clínica das pacientes com DIP deverá acontecer nos 3 primeiros dias após o início do tratamento antimicrobiano. A cura é baseada no desaparecimento de sinais e sintomas. Se a avaliação for feita com critérios bacteriológicos, após 30 dias, 40% das mulheres ainda persistem com a presença de um ou mais agentes bacterianos, de acordo com o estudo PIT. A paciente deverá retornar ao ambulatório para segmento de primeira semana após a alta hospitalar, observando a abstinência sexual até a cura clínica. DIP, complicações. Se houver piora do quadro, considerar a laparoscopia ou outros exames de imagem, como ressonância nuclear magnética, tomografia computadorizada axial para diagnósticos diferenciais ou complicações de DIP. A laparotomia
Está indicada nos casos de massas anexiais não responsivas ao tratamento ou que se rompem. Também está indicado a cudotomia, caso o abscesso ocupe o fundo do saco de Douglas. Em casos particulares, abscessos tubo-ovarianos podem ser esvaziados com punção transabdominal guiada por ultrassonografia. DIP, parcerias sexuais. Parcerias sexuais dos 2 meses anteriores ao diagnóstico, sintomáticas ou não, devem ser tratadas empiricamente para Neisseria gonorreia e Chlamydia trachomatis. Recomenda-se ceftriaxona associada à azitromicina via oral, ambas em dose única. DIP gestação. Mulheres grávidas com suspeita de DIP têm alto risco de abortamento e corioamnioniite. Todas as gestantes com suspeita ou com DIP confirmada devem ser internadas e iniciar imediatamente antibióticos intravenosos de amplo aspecto. O uso de doxiciclina e quinolonas é contraindicado na gestação. DIP crianças e adolescentes. Pacientes adolescentes, embora possuam maior risco de DIP e complicações, não necessitam obrigatoriamente ser internadas. DIP, particularidades em determinadas populações. DIP, uso de DIU. Se a paciente for usuária de DIU, não há necessidade de remoção do dispositivo. Porém, caso exista indicação, a remoção não deve ser anterior à substituição da antibiótico terapia, devendo ser realizada somente após 2 doses do esquema terapêutico. Nesses casos, orientar a paciente sobre o uso de métodos de barreira, preservativo masculino e feminino, diafragma, não recomendado úteis vaginais. DIP, pessoas imunocomprometidas. Apresentam comportamento similar aos pacientes com imunidade normal, apenas com a ressalva de que desenvolvem mais facilmente abscesso tubo-ovariano, merecendo, portanto, maior cuidado, sem necessidade de internação. Então a gente fica com esse vídeo por aqui. Muito obrigado por ter assistido, deixe seu like, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.